E meu antigo gestor, o Nelson, bem severo, falava, você não quer aprender de peixe? E eu falava assim, ele falava, então você vai no Ceasa comprar peixe. Aí eu falava, mas de madrugada? Então de madrugada eu ia no Ceasa comprar peixe. É o encantamento, é encantar o cliente, é entender qual a necessidade dele. Então o cliente hoje de alta renda, ele está sempre buscando uma experiência, né? Ele está buscando um serviço e conforto, né? E vamos combinar que quando a gente consegue consolidar todo esse cenário dentro de um único lugar, a gente entrega tudo. Então, ele não quer encontrar o que ele encontra em todo lugar. Ele quer experiência, exclusividade, ele quer uma curadoria, sofisticação, ele quer o atendimento personalizado. E é isso que é o Varanda Entrega, né? Olá pessoal, estamos aqui no nosso estúdio para a gravação de uma entrevista muito especial para o nosso podcast Seafood Brasil com a Daniela Miguel, que é responsável pelas compras do Empório Varanda. Tudo bem, Dani? Olá, como vai? Tudo jóia. Bom dia. Prazer ter você aqui. Imagina, o prazer é todo meu. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Eu cuido da proteína animal já há quase 30 anos, né? E fiquei bem feliz em estar recebendo esse convite por parte de vocês. Maravilha. Para nós é um prazer também ter a Dani aqui com a gente. Ela é uma referência no mercado do varejo de pescado no Brasil, varejo de perecíveis, todos os canais, já trabalhou em todos os canais. A gente vai explorar um pouquinho da história dela e explorar também o presente, onde ela está hoje, que é um mercado muito especial, que é o mercado de luxo. Então a gente vai entender como é que o pescado se insere dentro do mercado de luxo. E a gente pode até falar, talvez, acredito, denominar como alta renda, né? Pronto. Isso, que é um público que busca uma certa experiência. Mas maravilha. Vamos lá. Já você me explica um pouquinho mais, então, essa questão do conceito, que é muito importante para o nosso público entender. Vamos lá. Bom, gente, alguns recadinhos aqui importantes no começo, né? É muito importante que você curta e compartilhe esse conteúdo, claro, né? Siga a gente aí nas redes sociais, siga também a gente no YouTube. Essa gravação é uma gravação que está sendo feita aqui na própria APAS, a quem agradecemos também. A APAS é uma parceira muito importante da Seafood Brasil. Então, é importante a gente frisar esse ponto aqui, esse nosso apoio é fundamental. Bom, siga a gente nas redes sociais, acompanha também tudo que a gente publica no seafoodbrasil.com.br. É lá que você se informa sobre as notícias mais importantes do setor de pescado. Como a gente está aqui dentro da própria APAS, a gente não poderia evitar falar sobre tendências, falar sobre canais específicos do varejo. E hoje a Dani está aqui representando esse canal muito importante que a gente falou na introdução, que é o canal da alta renda. Só que, Dani, você já trabalhou e tem uma história longa aí, são quase 30 anos, né, de trajetória no varejo em vários canais. Vários canais, vários segmentos. Estava contando aqui um pouquinho antes que você já comprou peixe na Ceagesp. Já fui no Ceasa de madrugada. Quando todo mundo chamava de Ceasa, a gente chamava... Foi no Ceasa de madrugada e também já fui para Portugal aí conhecer a produção a família Ribeiralves e também. Exatamente. Então conta um pouquinho dessa trajetória tua. Vamos tentar condensar esses 30 anos. Vou tentar condensar 30 anos em 30 minutos praticamente. Isso. Bom, vamos lá. Meu nome é Daniela Miguel, eu estou na cadeia de proteína alimentar há praticamente 30 anos, né? Eu iniciei o meu trabalho em 98 no antigo Cândia. Né? Poucos conhecem, poucos vão lembrar, em 98, pelo Nelson Raimundi. Eu comecei como um assistente comercial de pescados, né? Então, assim começou a minha trajetória. E carnes, aves e suíno, pescados e afins. Vamos lá. Em 98, eu iniciei esse protocolo lá e aprendendo tudo da cadeia de pescado. E meu antigo gestor, o Nelson, bem severo, falava, você não quer aprender de peixe? E eu falava assim. Ele falava, então você vai no Ceasa comprar peixe. Aí eu falava, mas de madrugada? Então, de madrugada, eu ia no Ceasa comprar peixe. Eu tinha um par meu, né, na época, o Valdomiro, mas quando ele se ausentava, eu fazia a vez dele de peixe, de comprar os peixes, crustáceos e afins, lá no Ceasa de madrugada. Então, aí a gente ia na pedra, vulgo chamado de pedra, né, e ia fazer a seleção dos pescados e crustáceos, moluscos, para entender a necessidade daquele público, que era um público menos premium, né, diferente do que eu trato hoje. E naquela época eu chegava a vender um caminhão eu falava caminhão mesmo, tá? Um caminhão de camarão ferrinho em um dia, numa única loja. Uau. No Cândia. Você
comentou que o Candia teve a maior venda por metro quadrado na época do mundo. Isso. Só perdia para o McDonald's da Rússia. Nossa. O Candia era o varejo alimentar, onde tinha a maior comercialização do mundo, só perdendo para esse McDonald's da Rússia. Então era um volume absurdo, era um caminhão de frango por dia, um caminhão de ferrinho por dia, coisa que no dia de hoje a gente já não encontra mais, né? O cenário mudou, teve várias variantes, agravados, mudanças, todo o cenário político e alterou bastante. No Candia eu fiquei por praticamente 5 anos, né? Aí foi quando teve a absorção do Sonai. Continuei no Sonai e fui convidada a ingressar no Grupo GPA. Pelo Grupo GPA, Pão de Açúcar, do Abílio Diniz, né? Eu era da gestão Abílio Diniz, com muita honra. E lá eu tinha, assim, a gente tinha remuneração e a gente aprendia muito, diariamente, é o que eu falo. Todo mundo fala que era uma escola. É uma escola. Eu fiquei por 12 anos lá, dentro de uma escola full time, Universidade do Varejo. Universidade do Varejo. E, novamente, eu entrei pelo FLV, né? Frutas, verduras e legumes. Passei, posteriormente, logo, voltei para carne, né? Para proteína animal. Sempre trabalhando mais na cadeia. Nesses 30 anos, a minha maior atividade sempre foi voltada para a cadeia da proteína. E lá eu desenvolvi grandes projetos, grandes cenários, até Rúbia Galego, um boi que a gente tinha distinto. E por lá, perdurei por 12 anos nessa escola, onde o Nelson, né, eu tive o Nelson Raimundo, eu tive o seu Wilson Barquila, a Meg, uma grande amiga minha que se posicionou por um Meg grande Felipe, tempo. né? Hoje na Frescato. É isso, ficamos juntas por um bom tempo. E o Nelson era o formador do Grupo Pão de Açúcar de compradores. Então foi lá que eu tive uma escola ampla e ainda tive a honra de ter ele ao meu lado por 12 anos. Além dele formar toda a escola Grupo Pão de Açúcar, com mais de 400 lojas, ele era o meu formador direto. Então eu aprendia muito. E apanhava muito também naquela época, né? Imagino. Porque era bem severo, a gente tinha que realizar as entregas, mas eu sempre tive muito amor no que eu faço, né? Por isso esse trabalho longevo, né? Que a gente diz. São 30 anos. Quando o Casino assumiu o Grupo Pão de Açúcar, teve várias reestruturações e eu fui para o Grupo Marché. Né, o Saint Marché, onde era o Saint Marché, o Empório Santa Maria, e eu ingressando tivemos o Italy. Né? Então eu também tive esse posicionamento do Italy. E o Italy tinha essa parte de o que você come, você compra, o que você compra, você come. Então era bem interessante. Então o cliente poderia degustar e ao mesmo tempo que ele estivesse degustando de aves e crustáceos e moluscos e pescados, ele também podia adquirir na nossa loja. E o Italy tinha uma peculiaridade também, porque ele tinha um restaurante lá dentro. Então não era uma operação de varejo, uma operação de food ao mesmo tempo. Era food com restaurante e com varejo, tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Então a gente tinha várias frentes de entregas, né? E era bem interessante que a gente tinha que ter o abastecimento contínuo do restaurante, lembrando que a pessoa poderia sair do restaurante e ir até o balcão dos pescados mesmos e adquirir o produto que ele acabou de consumir. Então a gente tinha que ter uma interface ali bem interessante entre as partes, para não deixar romper. E no Empório Santa Maria, a gente tinha a parte do sushi, né, na parte superior do Empório Santa Maria, onde também a gente tinha os pescados bem selecionados, criteriosos, para atender aquele público que já tinha uma exigência diferenciada, buscava sempre exclusividade, uma experiência, conforto, que hoje a gente não encontra, né, em qualquer ambiente. Então isso também foi bem desafiador. Né, apesar de eu ser profissional na área de pescados, mas a gente sempre tem essas entregas para fazer, né? Sempre com um público bem exigente. Passando pelo Marché, aí eu ingressei no Mambo e no Giga. Bem interessante essa passagem. Na hora que eu ingressei no Mambo e no Giga, era uma única gestão, praticamente, né? Que era da família Nassar, que eu honro muito, e lá eu tive a oportunidade de compartilhar algumas experiências do atacado, né, do cash, na veia, né, então grandes volumes, grandes ofertas, grandes promoções, sempre buscando agregar, né, porque o mercado de cash é bem
forte, né? Bem volátil, bem forte, então a gente tinha que ser extremamente dinâmico, não que os outros não sejam. E aí segmentou o Mambo do Giga, eu fiquei exatamente no Mambo, e no Mambo eu pude também praticar peixaria, eu tinha peixaria fresca em todas as lojas, né? Então era uma rotina diária de entender a necessidade do cliente, um cliente que busca também uma experiência diferenciada, um peixe vivo, né? Que a gente chama no varejo, né? O peixe está vivo, né? É um bordão que a gente fala, né? O peixe está vivo, está cansado, enfim. Então a gente sempre buscando peixes frescos com players que nos atendem e fazendo um bom trabalho, né? Na parte de pescados. Impecável, né? Sempre impecável porque o peixe não leva desaforo, né? Essa curadoria sempre que tem que estar extremamente atenta. Dani, desculpa te interromper, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão dos canais, né? Isso. Você com essa experiência de 28 anos e meio, né? Para ser mais preciso. Que você Quase falou, 30. Quase 30. Isso. Você passou por todos os canais. Então você falou de cash and carry, né? Isso. Que seria o atacado, né? Isso. E hoje mais conhecido como atacarejo, que é essa mistura de supermercado com atacado. Você passou pelo supermercado tradicional, passou por hipermercado, loja de conveniência, empório. Super, compre bem, barateiro, pão de açúcar, extra, então todos os canais. Explica um pouquinho para o nosso público aí, rapidamente, assim, a diferença entre esses canais. Queria aproveitar essa tua experiência aí para ter um momento aqui, Universidade do Varejo. Tá? Vamos lá. Bom, voltando no atacado, fui breve, o atacado é extremamente dinâmico, porque a gente tem um concorrente, né, direto. Eu estava no Giga, que forte no mercado, hoje é da Cencosud, mas como Giga, a gente tinha que buscar produtos alta competitividade, mas que atendia a necessidade daquele cliente. Então, sempre levando em consideração a parte sazonal, né? Se Páscoa, se um Natal e afins. Então, o público é extremamente criterioso para custo. Então, a gente tem que fazer uma boa entrega, mas sempre pensando em custo, porque a gente tem muito lá atravessador, que a gente chama, né? O tio do sushi que vai lá comprar, o homem do hot dog, da pizzaria. Então, são vários canais e a gente tem que estar sempre plugado e ligado em dar esse atendimento. E como eles buscam sempre melhores custos, eles são muito dinâmicos. Então, ele vai aqui e compra 10 quilos, ele vai lá no outro e compra 5 quilos. Um peixe ele compra aqui, o crustáceo ele compra ali, e assim caminha a peixaria ou o sushi dele, né? Vamos dizer assim. Então, é um público bem dinâmico por preço. Agora, no Santa Maria, né, que eu tive essa passagem. No Santa Maria, esse público que já vai lá para consumir e ele quer buscar uma experiência. Ele não vai lá somente para sentar e comer, né? Lá no Santa Maria, na parte superior, onde eu falo, a parte do nosso restaurante, ele busca essa experiência. Então, grupos de amigas vão lá se deslocar de alta renda para buscar esse tipo de atendimento, né? Uma exclusividade, ela quer uma curadoria, talvez um peixe que ela não encontra em qualquer sushi de rua, né? Vamos chamar assim, algum restaurante, não colocando nomes de restaurantes premium ou não premium, né? Mas eles buscam uma certa exclusividade. E lá na loja, efetivamente, eu não tinha peixaria fresca de produção, mas eu tinha um parceiro, né, que produzia para mim conforme o meu protocolo, né? Ah, perfeito. Então aí você focava no teu core. Isso, o meu cuidar da operação e da experiência na loja, no ponto de venda, e o parceiro resolvia para você a questão do peixe fresco. Isso, a gente dava o protocolo para ele seguir e ele seguia com todo o posicionamento do peixe fresco e crustáceos, moluscos, a nossa peixaria fresca. Perfeito. No Compre Bem a gente teve vários momentos, várias passagens que, assim, Compre Bem, Pão de Açúcar, Extra, eu tive peixarias e peixarias, né? Teve formatos mais premium, né? Do grupo Pão de Açúcar, que era a loja Pão de Açúcar. Teve formatos mais, outro canal que era o Extra, onde a gente fazia a quarta Extra, que era emblemática e é até hoje, né? Enfim, tudo está se perdendo, está se movimentando o mercado, mas era algo emblemático, a quarta Extra, né? Então aí eu tinha a peixaria para fazer as entregas lá, eu cuidava mais da cadeia da proteína animal bovina, mas a gente sempre buscando estar atendendo aquele cliente com esse diferencial da quarta Extra, né? Onde tinha produtos incríveis com preços incríveis. Era essa a pegada da quarta Extra, né? No pão a gente já tinha um cliente mais premium, né? Onde buscava também uma certa curadoria, uma certa sofisticação, mas não tanto elegível
nível quanto um Empório Santa Maria, ou hoje como o Varanda que eu estou, né? Que é um cliente extremamente sofisticado. Vamos chegar então no Varanda. Eu só vou fazer uma contextualização só para vocês entenderem, tá? A gente vai falar agora de um mercado de 100 bilhões de reais. O ano passado, eu estava lendo aqui as notícias, o mercado de luxo, esse mercado de alta renda, gerou negócios em torno de 100 bilhões de reais. Então é um mercado muito exclusivo, um mercado de alta rentabilidade, mas é um mercado também de altíssima exigência. Então esses consumidores eles querem encontrar algo que eles não encontram em nenhum outro lugar. Então, a Daniela foi convocada, posso dizer assim, né? Isso. Para ela estava me contando antes da gente entrar no ar, que ela foi convocada pelo Sr. Argel, que é uma figura mitológica, posso dizer isso. assim. Ilustre no mercado. Ilustre no varejo. Muito competente e extremamente ativo na operação. Sim, pois é. E aí eu estava pesquisando um pouco dessa história, inclusive, né? Então a gente está falando de um empório que foi fundado em 1971, né? Perto da Ponte Cidade Jardim, aqui em São Paulo. E ele se consolidou ao longo do tempo aí como esse supermercado focado em curadoria, né? Isso, curadoria de excelência, isso. o hortifruti também selecionado, frescor isso. E gastronomia premium. Então aí, clientes como Hebe, por exemplo, clientes do próprio Grupo Fazano, enfim. Família Antônio Hermínio. Família Antônio Hermínio Moraes. Então, assim, gente que realmente compra com um nível de exigência um pouco mais alto. Né? Eles tiveram uma passagem bem criteriosa, né? Agora, neste momento, o seu Argel foi atrás de mim no mercado, né? E assim, a gente, por algumas conversas, e ele acreditou que eu era elegível para esse cenário da alta renda, né? Eu estou bem feliz lá com o seu Argel. É um desafio, porque a gente está agora ingressando no Empório Varanda, ali no lounge, no Surf Lounge, ali no Boa Vista, né, em Porto Feliz, que pertence, todo esse espaço, esse ambiente, pertence ao grupo JHSF, né? Então, é um grupo a gente fala, né, que busca experiências para esse público. Então, ele não quer encontrar o que ele encontra em todo lugar. Ele quer experiência, exclusividade, ele quer uma curadoria, sofisticação, ele quer o atendimento personalizado. E é isso que o Varanda entrega, né? O Empório Varanda está acostumado, é o core do Varanda, entregar esse atendimento personalizado com muita qualidade, com muito serviço. Então, eu tô lá, é um desafio, né? Eu tô com o meu par Igor, né? Que ele tá na parte da loja e eu tô na parte, toda parte de compras. E a gente é um desafio, porque eu visitei a loja semana passada e realmente é algo diferente, é algo exclusivo. São 3 condomínios de alta renda, né, voltado para um público extremamente exigente e exclusivo, e eles buscam o quê? Um nível de serviço elevado. Então a gente vai entrar lá com os pescados frios, laticínios, chocolates diferenciados, alguns players que não fazem no varejo tradicional, eles vão estar fazendo essa entrega lá pra gente. Então, confesso que é bem desafiador. Essa semana até recebi o convite do Ricardo para estar aqui. Foi bem difícil estar aqui, porque a loja inaugura sábado que vem. Então, a gente está nesse protocolo de inauguração de loja e o nosso cliente será dia 30, né? E simultâneo, são várias lojas de alta renda e simultaneamente no dia 30, sábado, o Varanda vai estar com as portas abertas já nesse novo cenário. Dia 28 vai começar a parte operacional, né? Para o cliente que está, mas o evento de efetivamente abertura de todo o mall vai ser dia 30. Então é algo que é bem desafiador, apesar de eu estar bem acostumada com o alto luxo, eu confesso, com a alta renda, mas eu confesso que é algo que é bem impactante, porque a gente está falando de 3 condomínios premium, a gente vai estar conseguindo atender os 3 condomínios, agora com lojas extremamente sofisticadas, né? Abriu uma pop-up agora da Chanel ali, bem ao lado. São seus vizinhos? São os nossos vizinhos. Chanel, quem mais? Eu vou até dispensar comentário, tem Rolex, tem Le Creuset, enfim, são fornecedores, são
marcas consolidadas mundialmente. Então eu falo, o público que está ali, ele quer uma experiência, ele quer um conforto, ele quer uma exclusividade. Então ele não... claro, sempre vislumbrando a gente ter a melhor entrega, o melhor serviço, o melhor custo, a gente tem que sim dar esse atendimento personalizado que esse cliente busca. O nosso delivery ali vai ser extremamente forte para entregar nesses 3 condomínios, né? Tá. Então a gente vai estar conseguindo fazer todas as entregas, pontuando eles e sempre com frescor, né? Esse é o nosso core. O Varanda carrega esse core de saudabilidade, de frescor, tanto na parte de hortaliças, como legumes, como na de pescados. Perfeito. Eu vou até aproveitar aqui agora, pessoal, para dar um recado, já que você me deu esse gancho aí do frescor. A Seafood Brasil está lançando um dossiê do pescado no varejo. Tá? Os membros da nossa comunidade de varejo nos contaram quais são os principais desafios e oportunidades que eles encontraram na operação com pescado e contaram para a gente alguns segredinhos aí muito interessantes. E a gente, aproveitando a consequência, o resultado desse estudo, né, a gente percebe que justamente esse tema do congelado e resfriado também é um tema bastante sensível para essa categoria. Se a gente está falando de um varejo de alta renda, esse varejo, de fato, precisa explorar muito bem o congelado e o resfriado. Como é que é essa dinâmica dentro do Empório Varanda? Boa pergunta. O que acontece? Muitas vezes o cliente pensa que o produto congelado é algo que não tem um frescor, mas diferente de que muita gente não conhece, a gente fala que o produto é muitas vezes congelado em bordo, às vezes, né? Depende de onde ele está situado, onde, por exemplo, a prática do bacalhau, a prática de alguns pescados de altas profundidades, então ele é congelado em bordo. Então a gente fala que às vezes, brincando, a gente fala, às vezes o congelado é mais fresco do que o fresco, né? Porque o fresco passa por processos, transformações, canais, então até chegar no ponto efetivo de venda. Agora, o congelado existe o ultracongelamento, né? Que é extremamente operacional e íntegro e fidedigno. Então, o cliente... É interessante o cliente também saber que o congelado ele está comprando um produto de altíssima qualidade, não só não tão fresco quanto fresco. Então a gente está falando também de contar a história desse produto para esse público. Sim. Não é simplesmente ter esse produto na loja. Que recursos que vocês imaginam ter assim dentro do Varanda para poder contar essa história? Isso é um trabalho no ponto de venda, é um trabalho com um promotor? É um trabalho no ponto de venda, é um trabalho com shopper, né? A gente é pontual, a gente ter alguém elegível da indústria dentro do ponto de venda, contando essa história e dizendo o porquê, o quanto tem esse frescor, o peixe congelado, né? O quanto pode dar para o teu neném comer, para o teu filho comer, que tá tudo bem, né? Muitas vezes o cliente pensa que somente o peixe fresco, mas essa parceria da indústria com o canal varejo é primordial para que o cliente tenha essa percepção, tenha esse interlocutor que diga realmente que o peixe congelado é tão bom quanto o fresco, ou até em certos momentos até melhor, podemos dizer assim. Tem uma outra questão aí também do produto congelado, que é se esse público busca exclusividade, busca essa curadoria que vocês são capazes de dar, busca produtos que eles não vão encontrar em nenhum outro lugar, está falando de produtos importados, eventualmente, Sim. ou produtos que têm cadeias muito longas, ou produtos que estão distantes aqui do Sudeste. Sim. Então, isso tudo faz com que você tenha que ter uma cadeia do frio mais estruturada, e às vezes, a maior parte das vezes, o produto vem congelado mesmo, né? Sim. Então, quebrar essa barreira também é um indicativo, na minha visão, de sucesso dessa própria comercialização, né? O público precisa, de certa forma, incorporar que aquele produto, como você falou, embora seja congelado, às vezes ele tem as características até melhores do que o produto resfriado. Sim, com certeza. Principalmente São Paulo, capital, e São Paulo num todo, o cliente ainda busca, ele compra resfriado e congela. Tem esse paradigma, né? Esse pré-conceito, podemos chamar assim. Sim. Então, muitas vezes isso acontece. E ele não precisa fazer isso, né? Porque, de fato, a gente faz as entregas, a gente tem as variedades. E muitas vezes esses peixes que requer uma profundidade ou uma busca em alto mar, a gente consegue buscar esse produto, muitas vezes, congelado em bordo. Então, quando ele chega, ele está impecavelmente, se necessário, passa pelo glazing e afins, né? Para estar íntegro, para ele não queimar no ponto de venda, para ele ter uma aparência bonita, e não só a aparência, o padrão e a entrega que ele faz, né? Com todas as características do peixe mesmo.
Perfeito. Você estava falando da exclusividade desse público também e os acessos que eles têm a essas, por exemplo, a inauguração aí do Empório Varanda que vai ser no Boa Vista, né? Então, assim, isso não é para todo mundo, a gente está falando de um mercado super especializado, é um nichado, grupo bem nichado e elegível, né? Um grupo seleto e elegível. Então, você precisa ser elegível para poder participar desse clube, vamos dizer assim, né? Isso. Aí vamos trazer para os peixeiros nossos aqui que a gente está habituado a lidar. O que você acha que vai fazer brilhar o olho desse consumidor tão exigente? Que tipo de produtos, por exemplo, ou apresentações? Aí a gente pode falar até da categoria de perecíveis de maneira geral. O que um cara desse busca na loja que ele não encontra em nenhum outro lugar, que vocês são capazes de oferecer? O encantamento. Não é só o produto. Não é só o produto. Não, é o encantamento, é encantar o cliente, é entender qual a necessidade dele. É assim, o buscar. Muitas vezes, eu estou presenciando, né? São as governantas, são os motoristas que vão fazer as compras, mas muitas vezes tem o cliente final mesmo, que é a própria consumidora final. Então, vai fazer algum banquete, vai fazer vai receber alguém da família. E mesmo se com o chefe de cozinha, aí tudo bem, mas é esse encantamento e saber que vai proporcionar para a família o melhor, né? Quando eles buscam a experiência, a exclusividade, uma curadoria, eles buscam também esse encantamento. Então, a gente não vende só o produto, né? O frescor, a qualidade e esse serviço de dizer, olha, tá tudo bem, pode comprar que você vai ofertar o melhor. Porque esse tipo de cliente, nichado, que como a gente já denominou, né? De alta renda, ele tem acesso ao mundo inteiro, né? Então, vamos combinar, ele tem acesso ao mundo inteiro, já trafegou por vários territórios e peixes de tudo, crustáceos e grandes experiências. Então, quando ele vai na nossa loja, ele busca esse encantamento e ter acesso ao que ele conseguiu consumir pelo mundo afora. Perfeito. E lá você também tem, do mesmo jeito que tinha no Italy, você também tem um restaurante. Temos um restaurante. Então vai ter nessa nova loja, inclusive que eu estava vendo aqui contigo, é a 5ª loja, certo? 5ª loja. Estão inaugurando a 5ª loja do Empório Varanda. Isso. E essa loja é no Boa Vista. As outras lojas são também localizadas em lugares nobres. São lugares sofisticados. Nesse lugar aonde eu fico, na ponte da Cidade Jardim, né, ali nos Jardins, ele fica... Eu tenho um restaurante também, né? Então a gente busca sempre estar dando esse atendimento ao nosso cliente diferenciado, com esse frescor, com essa variedade e com essa curadoria. A gente tem, estamos indo para a 5ª loja, né? A última inauguramos agora no final do ano em Moema. São todas lojas premiums, né? Onde a gente busca sempre, o nosso core é o frescor, o nosso core é o atendimento, né? Então, o cliente hoje de alta renda, ele está sempre buscando uma experiência, né? Ele está buscando um serviço e conforto, né? E vamos combinar que quando a gente consegue consolidar todo esse cenário dentro de um único lugar, a gente entrega tudo. E é no Empório Varanda que você pode encontrar todo esse nível de serviço. Momento merchan aqui. Não podemos perder. Claro, sem dúvida. Dani, aproveitando, falando de produtos mesmo, espécies, né? Se a gente está falando aí de sair do convencional, a gente está falando também de sair da tilápia, do salmão, do camarão, né? Você tem alguma ideia já, assim, do mix? A gente está falando de mix aqui de produtos. Assim, itens que eventualmente não podem faltar hoje já nas lojas do Varanda e que nessa loja especificamente aqui, que imagino que vai ter um público ainda mais seleto, dentro do seleto, né? Sim. O que é que essa turma busca em termos de produtos? A gente estamos finalizando, né? Porque a loja está para inaugurar praticamente daqui 2 semanas. Então a gente está finalizando a curadoria, mas um crustáceo diferenciado, um molusco diferenciado e camarão que é o gosto brasileiro, né? Quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Enfim, então a gente está buscando essa curadoria e players, né, para estar jogando esse jogo de fato com a gente, né? Porque esse cliente de alta renda, ele busca... Ele quer entrar na nossa loja e encontrar o produto, né? Claro que com desembolso fidedigno, mas ele quer encontrar o produto que atende à necessidade dele. Então a gente está focando bastante nessa curadoria, não só dos pescados e crustáceos, mas da loja como um todo. Então essa loja vai ser ímpar, vai ser algo diferente e a gente vislumbra, né? E fazer essa entrega, porque hoje com o mercado, com a parte política tão divergente, estamos passando por vários cenários distintos, né? Então o cliente premium, ele quer ter esse encantamento, ele quer chegar no local e encontrar, né, uma curadoria, um produto específico e a gente está trabalhando para gerar para cobrir essa expectativa desse cliente.
Perfeito. Em termos de apresentação do produto na loja, tem alguma coisa que você possa contar, assim, ou é um segredo? Não, né? é um segredo. É um segredo. É um segredo que... Eu tentei, pessoal. É um segredo, eu não posso contar, mas depois vocês, quem não puder fazer a visita na loja fisicamente, mas dá uma entrada posteriormente no Insta ou na internet, Sim. ou para entender melhor, porque é algo encantador. Se é que eu posso dizer. Ó, já fica aqui, eu vou fazer uma tentativa aqui ao vivo, direto para a Dani, da gente tentar costurar uma pauta para a revista, fazer uma reportagem sobre isso. Podemos. Caso a diretoria, né, autorize. Valide, A gente adoraria fazer uma reportagem específica sobre essa loja e todas as outras lojas. Obrigada mais uma vez pelo convite, mas vamos reportar a minha diretoria, né, ao meu CEO, e vamos buscar mostrar esse cenário diferente, né? O porquê vai ser algo diferente no varejo alimentar. Eu estou acreditando que essa loja, com minha humilde experiência de quase 30 anos, vai ser uma virada de chave, né? Porque a gente está tendo bastante procura, ela vai se tornar uma loja conceito, né? Dos nossos players, não só na cadeia de pescados, mas na loja como um todo. Porque devido ao nicho, vários grandes executivos, talvez nem eu deveria mais me posicionar, mas assim, grandes executivos do varejo alimentar e do varejo como um todo, estão situados ali naquela região, né? Então, eles vão executar a compra dentro do Fora Varanda. Então, tem tudo para ser uma loja conceito, né? Para várias categorias, vários nichos, a gente já está entendendo que vai ser uma loja conceito no varejo alimentar. Eu queria explorar mais um ponto contigo que você trouxe, que eu achei muito interessante, que é a questão do relacionamento com o fornecedor, né? Então, a gente falou um pouco nos bastidores aqui. Para você garantir esse sortimento, né, esse mix variado, esse produto com qualidade, você precisa ter ótimas relações com o fornecedor. Exatamente. Precisa ter parceiros aí. Você teve uma boa experiência na Páscoa, você estava contando, vendeu pra caramba, né? Não vamos falar os números aqui, mas ela foi um bom desempenho, né? Em comparação a... Excelente. Em relação à Páscoa do ano passado, então, de fato, isso anima, né? Com certeza, né? As vendas da categoria. Mas o que você trouxe que foi chave foi justamente o teu relacionamento com os fornecedores, né? Isso é muito importante. Eu aprendi desde jovem, agora não tanto, isso desde 98, isso foi primordial para minha carreira, né? São quase 30 anos de fato. E assim, essa parceria ganha-ganha, eu aprendi isso com o Nelson, né? E sempre ganha-ganha, porque a gente busca algo perene. Eu não vou comprar uma Páscoa, o peixe para uma Páscoa. Eu não vou comprar o peru para um Natal. Então, esse ganha-ganha de parceria, de indústria e varejo é o que é o diferencial hoje de um grande comprador, de um grande gestor e de um grande diretor, né? Vamos dizer assim. Eu passei por vários canais, desde um menos sofisticado até este de alta exigência, né? Esse premium que eu tô hoje. E a gente tem que entender que esse ganha-ganha é o melhor formato. Então, por exemplo, né? Eu não vou falar marca, mas eu tive não vou falar marca, mas eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho bem bonito agora na Páscoa, né? Não... Se quiser falar marca, pode falar, não tem problema. Pode falar marca? Pode falar marca. A família Ribeiro Alves, né? Agradecendo a Brumar. E a gente sabe que por N motivos, teve muito problemas, né? De desembaraços e alfândega e enfim. E eu estava muito bem abastecida, eu estava muito bem preparada, eu estava com o meu atendimento personalizado para o meu cliente, onde a gente teve um crescimento extremamente relevante nessa Páscoa. Por quê? Por causa desse público. Eu recém-ingressei no Varanda, né? Mas os meus players sempre foram consolidados, sempre foram muito perene na minha vida, né? O que eu falo, eu ganha-ganha por quê? Porque amanhã eu preciso e depois de amanhã eu também preciso e amanhã ele vai precisar de mim. Então, essa parceria é extremamente relevante no nosso cenário. Então, quando você precisa de 4.000 toneladas, 8.000 toneladas que eu já comprei no passado, ou agora 100, 200, 400 caixas de bacalhau, não tem problema. Quando você tem essa parceria plena e contínua, você não vai ficar sem produto. Então, fica até de mensagem, né, para quem está ingressando no varejo alimentar, na parte de gestão de compras, direção de compras, ou como quiser
chamar, assim, denominar, essa parceria do ganha-ganha é primordial, né? Sempre buscando entender o mercado. Claro, o comprador sempre precisa de bons custos, de excelentes custos, mas também de excelentes parceiros, né? Não adianta você falar, custa R$1, mas então me entrega, mas não tem. Entendeu? Porque entregou tudo pro vizinho. Claro. Porque ele tem prioridade pelo player dele, né? Então, buscar parceiros fidedignos que buscam essa parceria perene, longa, e vamos dizer, assim, dizer até vitalícia, né? Enquanto eu existir, eu sei que carne, frango e peixe tá tudo bem. Tá garantido. Tá garantido, eu garanto. Muito bom. É isso. Eu ia te pedir mesmo um último recado, assim, um recado para quem ainda não é teu fornecedor. O que é que um fornecedor de pescado deve fazer para entrar no Empório Varanda? Primeiramente... E, aliás, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer para deixar de estar ali sendo considerado como um fornecedor potencial. Hoje a gente é considerado por um mercado... a gente está tendo várias procuras de vários players neste momento com essa nova loja, mas eles não são elegíveis, né? Então, eu não posso colocar um produto que não tenha fit com o meu cliente final, né? Então... Primeiramente, o que eu busco? Eu não, né? O cliente, a gente só está lá para atender. Eu sou somente a interlocutora. A gente busca, né? Entregar a melhor experiência, uma certa exclusividade e ser fidedigno no que faz, né? Se tem glazer, a gente sabe que a legislação está aí para isso, né? Deixar tudo documentado e passar para o cliente final mesmo um produto de qualidade, entendendo o cenário. Às vezes você não é elegível para estar no Empório Varanda, mas é elegível para estar no X ou no Y, né? E buscando ter, para mim, eu vou ser bem sincera, você é sempre uma pessoa fidedigna, com produto bom, com preço justo, pode me procurar que você vai vender para mim. Show. É isso. Dani, muito obrigado. Sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Exatamente. Pessoal, estivemos aqui com a Daniela Miguel, do Empório Varanda, uma experiência maravilhosa aí. Obrigada. Do varejo, muita história para contar. Muita história para contar. Se a gente ficasse aqui, ia ser uma temporada inteira só contigo. São 30 anos em 30 minutos, praticamente. Ia ter que ser um episódio por ano, né? É sobre isso. É isso. Então, gente, com isso eu agradeço. A gente encerra aqui o nosso primeiro episódio dessa temporada, gravada aí especificamente aí sobre o varejo. Convido a todos vocês aí que acessem o nosso dossiê do varejo para entender em números um pouco daquilo que a Dani trouxe para a gente hoje também. Então é isso, acompanhe a gente nos canais aí no YouTube, e no Instagram e também no nosso site seafoodbrasil.com.br. E claro, visite a nossa feira Seafood Show Latinoamérica. Obrigada, eu agradeço o Ricardo, obrigado pelo convite, Seafood, obrigado a todos. Espero que eu tenha explanado, né, às vezes correndo um pouco ou não, explanado todo esse cenário que é um cenário que só tende a progredir, né? E é um cenário muito bonito na cadeia alimentar. Perfeito. Obrigada. Aproveito também para te convidar aqui agora também pessoalmente para a nossa feira Seafood Show Latinoamérica, que acontece de 20 a 22 de outubro, aqui em São Paulo. Estarei lá. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer. Um prazer é todo meu. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, foi um prazer. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada.